Camaradas, desejo saúde a todos. Meu nome é Henrique Nogueira, do canal Comunista na Bolsa, e hoje nós vamos tomar os meios de produção, mas é através de ações. Hoje a gente vai falar sobre a construção e a manutenção de uma carteira de investimento. A gente vai explicar tudo, desde reserva de emergência, contas da casa, até como você, depois de fazer sua carteira, como colocar o dinheiro e como controlar a quantidade de dinheiro que vai em cada ação. Então, do começo ao fim. Então, comigo aqui, então, direto para aula. Então vamos lá no nosso passo a passo aqui. Vamos separar então entre o antes, o durante e o depois. Antes de você investir, o que você tem que saber? Você tem que ter uma reserva de emergência. Quando você finalmente começa a gastar menos do que você ganha e começa a ter aquela sobra mensal, você não vai começar a investir direto. Primeiro você tem que separar a sua reserva de emergência. Por quê? Porque pode ser que amanhã você quebra a perna, o braço, ou alguma coisa acontece, você é demitido e você não tem mais o seu ganha-pão. Você não pode, então, deixar esse dinheiro na renda variável. Por quê? Porque a gente sabe que no curto prazo ela pode cair, ela pode subir um monte, mas você não tem previsibilidade. Então, uma parte do seu dinheiro, que é a sua reserva de emergência, que a gente separaria, então, os gastos mensais ali. Se você for muito arriscado ou tiver muita fé no seu trabalho, 3 meses de gastos mensais, mas se você quiser ter mais cuidado, ser mais conservador, 12 meses de gastos mensais e, lógico, os gastos mensais e mais os gastos anuais proporcionalmente a esse período. Nos Estados Unidos, os livros falam entre 3 e 6 meses e aqui no Brasil entre 9 e 12 meses. Por quê? Porque lá o mercado é mais confiável e lá tem mais oportunidades de trabalho, lá tem menos desemprego. Então, no geral, lá você pode ser mais arriscado do que no mercado emergente como o Brasil. Indo então no passo a passo, eu vou falar cada um para que você vá também mentalizando na sua cabeça os gastos que você tem na sua casa. Então, os gastos mensais com moradia, aluguel, gás, luz, condomínio, você tem que começar já a sua planilha, vai organizando isso, saiba quanto você está gastando. Mercado, compras da casa, compra pessoal, plano de saúde, a mensalidade, né? No transporte, a gasolina ou os passes ou pedágio para quem viaja, no básico que você tem que ter na sua casa. Netflix, Wi-Fi, telefone e os extras como parcelas de cartão ou licitações. Todo mundo que é fidelizado a um conselho, eu, por exemplo, sou médico, Conselho Regional de Medicina, você tem que pagar para o CRM para que você possa trabalhar. Então isso tem que ter na sua reserva de emergência, porque senão você não pode trabalhar. Tem que conseguir pagar as contas e mais os a mais. E as contas anuais com moradia, por exemplo, IPTU, as compras anuais com o mercado, por exemplo, presentes, né? Sempre, qualquer período de 3 meses que você pegar, mesmo que você seja bem arriscado, eu quero salvar só 3 meses. Ou vai cair Dia das Mães, ou Dia dos Pais, ou Natal, ou Dia das Crianças, não tem como fugir, tem que colocar na conta. Plano de saúde não cobre remédio, então tem que colocar na sua reserva aí quanto você acha que gastaria com remédio. Transporte, lembrar de pagar o IPVA. O básico com trocas. Por exemplo, se você for pensar em trocar de carro, né? Meu carro tá ficando velho. Então esse ano eu tenho que aumentar minha reserva de emergência caso alguma coisa aconteça. E troca também de celular, de computador, dessas coisas. E os extras, pensar também em multa, né? De vez em quando a gente toma multa também, bom ter na reserva de emergência. Então você não pode investir antes de ter essa quantia definida e essa quantia segura. Então, onde deixar esse dinheiro que a gente fez a conta? Temos várias opções. A gente viu lá na aula sobre renda fixa. Tesouro Selic, CDB de bancão, CDB de banquinho, LCA e LCI, que seu dinheiro vai para agropecuária ou para imobiliária, CRI, CRA, que é mais ou menos a mesma coisa. Fundos de renda fixa, que eu falei que para mim não faz sentido, mas é uma opção. E poupança, que para mim também não faz sentido, mas tá aí na mesa. De todos esses, é bom saber que você fez suas contas de quanto dinheiro você tem que ter. Se for menos do que 250 mil, esquece aquela parte que eu falei lá sobre renda fixa, sobre risco. Por quê? Até 250 mil no Tesouro Selic, ou no banco de CDB, ou no LCA, ou no CRI, ou no fundo, ou em qualquer lugar, na poupança que seja, todos esses fundos são protegidos pelo FGC, que é o Fundo de Garantia de Crédito. Isso é uma coisa que o governo faz para que você, como pessoa física, não tenha tanto medo assim de colocar seu dinheiro lá. Então, eu tinha visto que o LCI ele dá mais retorno, mas ele é mais arriscado. Mas se a sua conta de reserva de emergência for menos de 250 mil reais, você pode deixar ali no LCI e LCA, porque você vai ter uma rentabilidade um pouquinho maior e menos de 250 mil não tem risco. Então, tudo bem. Eu defini meus gastos e quero saber para onde eu vou. Vamos falar sobre o durante. Depois de você ter separado sua reserva de emergência, o que sobrou a gente vai chamar de 100%. Então, a reserva de emergência ela não conta nem como investimento. Ela tem que ser um dinheiro pronto para ser sacado, separadinho no canto dele.
Dos nossos 100% que a gente vai usar para investir agora, você vai ter que definir a sua exposição em renda fixa e renda variável. Ué, mas a gente não acabou de falar que a reserva de emergência vai na renda fixa? Não, ela vai ser investida na renda fixa, mas ela não conta como investimento. Também na nossa carteira de investimento, é legal a gente ter uma parte em cada um. Lembra daquele gráfico que eu coloquei da outra vez? Vou pedir pro Heitor, o nosso editor aí, colocar na tela de novo. Sempre a maior quantidade de retorno com a menor quantidade de risco é em algum lugar na curva que separa 100% em ações e 100% em renda fixa. Você diminui a variação da sua carteira tendo uma renda fixa, né? Você pega uma linha toda, sobe e desce e dá uma equilibrada nela com uma linha reta, com uma renda fixa, e você diminui seu risco. E aí, nessa renda fixa que a gente está falando agora investida, a gente pode lembrar daquele tesouro IPCA, o tesouro pós-fixado, né? Que a gente tinha conversado antes como boa opção. Um dia eu vou explicar por que o tesouro IPCA não é uma boa opção para deixar a sua reserva de emergência. Apesar de você conseguir sacar, você paga imposto e ela tem uma variabilidade maior, mas vamos deixar isso aí para outro vídeo. Por enquanto, saibam que a parte de renda fixa de investimento, o Tesouro IPCA é uma boa e tem aquela rentabilidade maior lá. Vocês lembram que é a inflação mais 3, 4, 5%. Importante também você ter uma parte de renda fixa nesse 100% para servir de caixa. Numa grande crise, todos os ativos, todas as ações, fundos vão ter o seu preço lá embaixo, você pega uma parte dessa sua renda fixa e derrama nesses ativos. Então, você aproveita a promoção das ações e aumenta a sua participação nas empresas. Como definir, então, a porcentagem em renda fixa e em renda variável? Uma forma fácil que a gente fala é para você usar o número 100 menos a sua idade. Eu tenho 28 anos. Não tem não. Eu tenho 27 anos, então 27% na renda fixa, 73% na renda variável. Só que também vai entrar aí o quão arriscado você quer ter o seu investimento. Então, é uma sugestão que quem tiver mais idade tenha a maior parte na renda fixa. E quem tiver menos idade tenha uma maior parte na renda variável. Só que você pode ser uma pessoa de idade que quer jogar de forma arriscada, ou você pode ser uma pessoa jovem que gosta de ser conservador. Então, não é regra, mas é uma sugestão. Uma forma também de você definir essa porcentagem é você fazer uma autoavaliação sobre qual é o seu estilo de investimento, conservador, moderado ou arriscado. Lá atrás, o Benjamin Graham, que escreveu Investidor Inteligente, é um dos livros base, aí, inclusive ele foi professor do Warren Buffett, aí, o maior nome de investimento em ações de todos os tempos. Esse autor separava o conservador, moderado e arriscado nas categorias de acordo com quanto deixaria de reserva de emergência, renda fixa e renda variável. Então ele falava, você é conservador? 75% na renda fixa, 25% em renda variável, e a sua reserva de emergência coloca ali o suficiente para 12 meses dos seus gastos mensais e anuais, e também 2 meses no ano, pode ser, por exemplo, janeiro e julho, quando você for comprar ações, ao invés de comprar ações, você coloca na reserva de emergência. Se você é moderado, 9 meses dos seus gastos mensais e anuais, mais um aporte por ano e meio a meio, 50% em cada um, renda fixa e renda variável. Se você é mais arriscado, tenha entre 3 e 6 meses de gastos mensais e anuais da sua reserva de emergência, renda fixa 25% e renda variável 75%. Você vê então que pela minha idade eu já praticamente caio no arriscado em porcentagens e é o que eu sigo. Agora, na hora de definir então a renda fixa investida, você vai ter mais malemolência em poder escolher absolutamente qualquer uma, inclusive o IPCA+, que é o que a gente tinha falado antes, que é uma boa opção. Eu vou fazer um vídeo só sobre o IPCA+, mais pra frente, mas tenham em vista que vários desses investimentos em tesouro, CDB, LCA, LCI, eles normalmente têm prazo e todos os ativos pagam imposto, exceto aqueles que já falou lá, o LCA, LCI, CRA e CRI. Também vale a pena dizer que qualquer que seja o investimento em renda fixa, no longuíssimo prazo, mais do que 20, 30 anos de investimento, como a gente viu no outro vídeo, renda fixa perde para renda variável tanto em risco quanto em retorno. A renda variável tem menor risco e maior retorno quando a gente pensa lá na frente. Agora sim, escolhendo o seu método de investimento. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada um para que você conheça. A compra progressiva, que é o famoso buy and hold, é o que a gente vai falar aqui e é o mais importante, então eu vou deixar mais para frente, mas basicamente ele é o que você comprar de ações, o que você definir que você vai ter em carteira, você nunca vai vender, não importa o que aconteça. Então você não vai ficar sujeito a quedas, subidas, variações
no curto prazo, mas no longo prazo a gente sabe que isso vai ter rendimento. Então esse é o foco do buy and hold. Você compra e você segura. E a cada mês vai comprando mais, por isso que eu chamei aí de compra progressiva. Existe a estratégia de rebalanceamento, ou seja, você define quais são 10 empresas que você considera boas e você vai colocar a mesma quantidade de dinheiro em cada uma. Vamos supor que eu pegue ali das 10 empresas, uma delas é o Itaú. Eu vou colocar R$1.000 em cada uma. Os R$1.000 que eu colocar no Itaú, ao longo do tempo, eu vou definir uma porcentagem gatilho, por exemplo, 50%. Quando valorizar 50%, eu vendo. E se desvalorizar 50%, eu vendo. Mas por que eu vendo? Porque você vai rebalancear a carteira. Então, se em algum momento a ação do Itaú tiver 50% mais barata, você vai vender das outras e vai comprar do Itaú. Enquanto que se tiver 50% mais cara, você vai garantir essa valorização e vai distribuir nas outras que estariam proporcionalmente mais baratas. Então, você vai sempre confirmando ganhos e aproveitando quedas como oportunidades, rebalanceando sempre a sua carteira. É um pouquinho trabalhoso, mas se você usar um gatilho alto, como por exemplo 50%, em 10 anos você vai mexer 10 vezes na sua carteira em média. Então não é tão difícil assim. Mas você tem que estar ali mês a mês só vendo a variação. O Factor Investing também é definido por você selecionar um número de empresas, então 5 empresas, 10 empresas, 15 empresas, que sigam um princípio numérico. Por exemplo, eu acho que preço sobre lucro é o que eu mais gosto de ver numa empresa e é o mais importante para saber se uma empresa vai valorizar ou não. Beleza, seleciona as 10 empresas baseadas nessa lista e investe uma quantidade igual em cada uma delas. Um ano depois, você vai refazer com novos dados que as empresas vão te dar. Você vai refazer a sua conta de qual empresa tem o menor preço sobre lucro e você vai então mudar a sua carteira. Algumas podem até se repetir, aí você pode manter elas, mas o resto você vende e compra as novas empresas que estão seguindo o seu fator preço sobre lucro que você escolheu. E aí existem várias estratégias do Factor Investing que já existem. Por exemplo, utilizar a fórmula de Graham, que é multiplicar o preço sobre lucro pelo preço sobre valor patrimonial por ação, e isso vai te dar um número que, se for menor do que 22,5, significa que a ação está barata, segundo o mestre Graham. Só que a história mostra que a fórmula de Graham, quando você faz um backtest, ou seja, você faz um teste pregresso, você pega lá, se eu tivesse comprado em 2010 as ações, em 2011 as ações, em 2012 as ações, segundo a fórmula de Graham, elas dão muito mais retorno do que a Ibovespa. A fórmula de Graham te dá um desempenho aí de 500%. O rebalanceamento também, um retorno de 500%. Então, são estratégias muito boas. A Magic Formula é bem complexa, eu não vou nem pedir para a edição colocar na tela aqui, mas ela também é uma forma de Factor Investing. Você pega o quanto cresceram os lucros nos últimos 5 anos e o quanto vem crescendo o valor por ação nos últimos 5 anos. Você vai estar vendo então quanto que a empresa está se valorizando em cima do que ela está valendo, do que ela está ganhando, e você meio que faz uma projeção de quem tem mais a ser valorizado em cima ainda. É como se fosse um valuation, assim, mas mais fácil. Day trade, você já deve ter ouvido falar, é quando você compra e vende no mesmo dia. No curto prazo, a gente sabe que o mercado é imprevisível e dentro de um dia ele também pode cair, subir 1%, 2%, 3%, e o day trader é o cara que vai tentar ganhar dinheiro em cima dessas pequenas variações. O day trade, você não precisa necessariamente investir com o seu dinheiro. Você pode usar o dinheiro da sua corretora para investir. Então, eu jamais vou conseguir comprar 10 mil ações da VEG que está custando R$50, eu não tenho R$500 mil. Mas a sua corretora tem. Então você pode assim, hoje a VEG está valorizando, você compra 10 mil ações, valorizou ali 0,5%, você vende e você vai ganhar ali 25 centavos por ação, só que vezes 10 mil vai ganhar R$2.500 em cima desse trade. Lembre-se que se você colocou seu dinheiro, caiu ao invés de subir, você está se arriscando a ter uma enorme dívida com a corretora. Então o day trade ele é realmente para quem é da área ou está muito aventuroso. Eu jamais mexeria com isso. Todo trade ele tem um alvo de ganho e um alvo de perda. Então, eu comprei essa ação a R$50, se chegar a 51 eu vendo, mas se chegar a 49,50 eu também vendo. Então, o foco do day trade é você fazer várias coisas no mesmo dia e ganhar a maioria e perder a minoria. Fazendo isso, você compensa seus prejuízos com seus ganhos. O swing trade vai ser a mesma coisa, só que para dias e semanas. Então, ao invés de você comprar e vender no mesmo dia, você usa aí seu próprio dinheiro, sem estar alavancado,
que significa que você está se alavancando no dinheiro da corretora para investir. Então, swing trade é com seu próprio dinheiro. Por exemplo, eu acredito que as empresas aéreas vão valorizar muito essa semana, nessas próximas semanas. Então, eu faço uma compra agora para daqui 2 semanas, 3 semanas, quando chegar no meu alvo, eu vender. Position trade, tem gente que confunde até bastante position trade com buy and hold, porque você segura as ações por tanto tempo que parece buy and hold. Position trade, você compra uma ação e você só vai vender quando chegar naquele objetivo seu de venda. Então, se você nunca chegar nisso, você vai segurar essa ação o resto da vida. E essa ação vai ali te pagando um pouquinho de dividendo por mês, te pagando um pouquinho de dividendo por ano, que seja, e você vai ficar elas por elas. Comprei ações do Bradesco e me arrependi. Mas eu estou no position trade, então se eu comprei a 30, eu só vendo a 40 e se não vender, seguro. E, dane-se. A principal diferença do position trade, então, é que ele não tem alvo de perda. Você nunca vai vender. Ou você vai manter a vida inteira, ou quando chegar naquele ganho, você vai zerar sua posição nisso, vai pegar seu dinheiro e vai começar um outro position trade. Eu perguntei, inclusive, pro tio Ur aí, que sabe bem mais de investimento do que eu, sobre outros tipos de investimentos que existem. Ele falou de quality investing, que é quando você pega assim, eu quero investir em bancos. Qual que é o melhor banco para investir? Qual que é o de mais qualidade? Ao invés de você pensar em números, vou fazer uma aposta nesse banquinho aqui que é pequeno, mas pode crescer no mercado. Não, você esquece isso, você vai no que tem mais qualidade, no que é unânime. No value investing, você praticamente vai fazer um factor investing aí, porque você vai atrás daquelas empresas que têm mais valor dentro de si. Então, você vai fazer análise dessas empresas e investir só nelas, não ligando para que área que é a empresa ou outras coisas. Contrarian e Momentum Investing andam de mãos dadas. Um é você estar sempre apostando a favor do mercado, que é o momento, tá tudo subindo, então eu vou investindo naquelas que estão subindo. E o Contrarian é você apostar que a partir de agora vai começar a cair. Passive Investing é uma coisa que todo mundo tem que considerar. Porque nem todo mundo vai ter paciência de estudar ação por ação, empresa por empresa, ler trimestralmente as publicações dos lucros, os relatórios que eles têm. O que você pode fazer? Investir num índice, que seria mais ou menos igual a um fundo de ação, só que cobra bem menos taxa de administração. Existe o índice mais famoso do Brasil, que é o BOVA11, onde você investe em todas as ações Ibovespa, e na mesma proporção que Ibovespa, então ele segue bonitinho o Ibovespa ao longo do tempo, que a gente sabe que vai subir, como a gente viu na aula passada, e você não precisa se prestar a ter essa atenção, esse tempo desprendido em cima dos seus investimentos. Você sabe que vai render mais do que renda fixa no longo prazo, então investe direto no Ibovespa. Outros índices que a gente tem aqui no Brasil famosos são o Small, que investe só em small caps, que significa empresas pequenas, que elas têm lá mais risco, mas mais potencial de subir. E também temos o Gov11, que investe nas empresas que têm melhor governança. Você quer só quem está adequado no novo mercado, que é uma empresa que só tem ações ON, não tem ações PN, não tem Unit, e o foco do Gov11 em governança, ao longo dos últimos 10 anos, mostrou que ele é um pouquinho superior ao Ibovespa também. Turnaround é você estar sempre procurando empresas que você acha que estão quase falindo, mas vão voltar. Por exemplo, a gente está tendo agora o caso da Oi, a gente teve agora há pouco a Via Varejo. Via Varejo chegou a valer ali R$3,80 cada ação, hoje está R$18. Quem apostou nela naquela época fez um turnaround. Então você está sempre procurando as grandes oportunidades. Mas a gente vai fechar então com o método... camaradas, falar a verdade, já foi muito capitalismo por hoje. Eu vou deixar a cereja do bolo para a semana que vem. Então, terça, esse mesmo horário, a gente termina essa aula sobre compra progressiva e o futuro de você, investidor. Agora eu vou voltar pro meu comunismo aqui, estou precisando passar fome. Licença.